Eu quero ler uns versículos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 3. No livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 11. Gênesis, capítulo 3, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Isto é para Adão. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora no versículo 21, esse mesmo capítulo, versículo 21. A passagem é bem conhecida. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Um versículo no Evangelho de João, que é capítulo 8, no Novo Testamento. No Evangelho de João, e capítulo 8, e versículo 44. João 8 e 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 2 Coríntios agora, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E por último, em Apocalipse, no último livro da Bíblia, e capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, e versículo 1. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por último, nesse mesmo capítulo, só porém, versículo 10 agora. Aí vamos terminar a leitura. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, eram esses versículos que eu queria ler com a ajuda de Deus. Temos lido no começo
da nossa Bíblia, quando entrou o pecado no mundo. E nós temos lido a maneira como os nossos primeiros pais reagiram ao terem percebido que tinham desobedecido a Deus. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva, que não poderiam comer do fruto da árvore proibida. E nós lemos que eles pecaram, desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore proibida e reconheceram a sua culpa. Está explicado o reconhecimento da sua culpa, porque nós lemos que eles fizeram vestidos de folhas de figueiras e fizeram para si aventais, e nós vemos que reconheceram que estavam nus e tentaram se esconder da presença de Deus. Isto foi muita humilhação. Eles se humilharam diante do ato que cometeram, o seu pecado contra Deus. E nós temos lido aqui o apelo que Deus fez para os nossos primeiros pais. Adão fez a sua exposição e lançou a culpa na esposa. Ela me deu do fruto e eu comi. E o Senhor fez apelo para Eva e ela fez a sua exposição. A serpente me enganou. Foi isso que Eva explicou para o seu Criador. A serpente me enganou. Que coisa terrível. E eu li aqueles últimos versículos no último livro da nossa Bíblia, no livro do Apocalipse, para nós compreender. Ali está escrito a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. E naquela passagem nós vamos lendo e vamos notando como ele fez, o que ele está fazendo no momento. E o anjo desceu e prendeu este ser. A antiga serpente é o diabo. Ali deixa bem esclarecido. E o anjo desceu para prender a antiga serpente, o diabo, o dragão, o diabo e Satanás, e botou na prisão por 1000 anos. E qual é o propósito? Quando começar o reino milenar, ali esta antiga serpente vai estar no abismo e vai ter um selo sobre ele. Para quê? Para que não mais engane as nações. É o que o diabo está fazendo no momento. Está enganando as nações. Os nossos primeiros pais não tinha uma nação para o diabo enganar. Enganou os nossos primeiros pais e ali eles compreenderam. A serpente me enganou e ela vem enganando ainda até hoje. Ainda está enganando as nações. As multidões das nações estão sendo enganados por ele, com os seus súditos. E nós vemos mais que ele vai ser ainda colocado no lago de fogo e enxofre, e ali serão atormentados para todo o sempre. Quem é que tem dado esta sentença para Satanás? Foi Deus mesmo. Nós lemos aqui: então o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali no jardim do Éden ainda, o diabo, a serpente, saiu com a sentença para acompanhá-la até a eternidade. E a sentença foi: ele te ferirá a cabeça, a semente da mulher, ele te ferirá a cabeça. A sentença foi dada. E quem que sentenciou? O Senhor Deus decretou a sentença, que a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Se nós perguntássemos, quem sabe, até as crianças da escola dominical, acostumado a ouvir as passagens como esta, perguntássemos o que é a semente da mulher, quem é a semente da mulher, as crianças iam responder, sem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é este que estava designado por Deus para ferir a cabeça da serpente. Então a serpente saiu do Éden com a sentença dada pelo Senhor Deus mesmo. Não se tem dúvida a respeito desta questão. E nós podemos continuar vendo onde ele vai ser lançado. E o trabalho que ele está fazendo neste momento nas nações, está enganando. E depois ele não vai enganar mais ninguém para todo o sempre. Depois dos 1000 anos do reino do Senhor Jesus Cristo, ele será solto por um pouco de tempo. E depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E ali serão atormentados para todo o sempre. Vai ter um fim no engano de Satanás, prezados ouvintes. Mas quem sabe, o amigo, os ouvintes estão pensando, mas no que estou enganado? Nós podemos ver na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo ia vir para ferir a cabeça da serpente, e nós lemos também que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O Senhor Jesus Cristo já veio, aquele que estava designado para ferir a cabeça da serpente, pelo fato de enganar cada pessoa, as nações. Ele está enganando a cada pessoa. Quem sabe o amigo pensa que vai poder se salvar pela sua própria religião, boas obras e tudo mais. E tem outros que no seu engano pensam que o mundo é tudo para eles, não se preocupam com a eternidade, não se preocupam com a salvação da sua preciosa alma, e estão sendo enganados. Porque nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 4 que ele é o Deus desse século. Ele tem se empenhado para cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Ele tem se empenhado para isso, para cegar os seus entendimentos, os entendimentos daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Ele está empenhado em cegá-los. O Deus desse século tem se empenhado, tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam o Evangelho da glória de Deus. Talvez o amigo pense que tem que saber muita coisa, tirar um curso muito grande, entender bem, quem sabe, a língua ou coisa assim, ter algum curso superior para poder compreender essas coisas que a palavra de Deus apresenta, a mensagem do Evangelho. Mas Adão e Eva
não tiveram o privilégio de conhecer, quem sabe, nem, sem dúvida não conheciam nem uma letra ainda nesta ocasião. Pouco tempo eu acho que Deus os havia criado. Eles não sabiam ler, sem dúvida, e não tinham conhecimento de ciência nem de nada. Mas uma coisa eles compreenderam e se humilharam na presença de Deus. Reconheceram o seu pecado. Reconheceram que tinham desobedecido a Deus, mesmo sendo as primeiras duas pessoas criados por Deus, sem saber ciência nenhuma, sem ter aprendido a ler. Eles reconheceram. Então, até uma pessoa analfabeta, sem dúvida, pode compreender as riquezas que se encontram na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o grande Salvador, que podem compreender a grande salvação que Ele pode dar para livrar o ouvinte do Evangelho deste presente século mau e também do inferno, que está ordenado e foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para os seres humanos. Deus criou, e deixa bem declarado, que criou para os seres, para o diabo e seus anjos. Então, nós vendo aqui a grande misericórdia de Deus. Ele tem se apresentado e sentenciado a serpente. E depois nós vemos que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Que quadro da salvação, do arrependimento, da maneira como Deus trata um pecador que se arrepende. Ele fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eles tinham procurado, quem sabe, o que poderíamos dizer, encontrar a salvação pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio meio, e cozeram aventais de folhas de figueira para se vestirem, e não serviu. Isto, pelo fato deles terem feito os aventais de folhas de figueira para se vestirem, já deixa bem claro que eles estavam compreendendo: nós somos culpados, nós temos culpa, fomos enganados, mas temos culpa, pecamos contra Deus, e agora não podemos mais estar na sua santa presença. Quando o Senhor Deus apareceu no jardim pela viração do dia, tinham de procurar se esconder. Mas de Deus não adianta querer se esconder. De Deus ninguém se esconde, ninguém pode se esconder, sair da presença de Deus. Ninguém pode fazer isto, não adianta querer se esconder. Tinham de enfrentar e encarar a realidade do seu pecado para ganhar o seu perdão. E nesta condição, se apresentando ao Senhor Deus, na condição de pecadores e arrependidos, então foram vestidos com pele de animal. E isso também já está indicando que alguém ia morrer por eles. A semente da mulher, aquele que havia de vir, Deus já tinha indicado lá, e tinha dito que o Senhor Jesus Cristo viria. Hoje nós podemos abrir os evangelhos e as cartas e ler sobre aquele que estava designado por Deus, pelo Senhor Deus mesmo, para ferir a cabeça da serpente. Então, prezado ouvinte, nós podemos apresentar hoje esta tão grande salvação e apelar para os nossos ouvintes também, aqueles que ouvem a respeito da eternidade e ouvem a respeito do inferno e os tormentos que esperam
aquele que não se arrepender do seu pecado, do seu mau caminho, estão indo para este lugar, mas não foi preparado para você. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da salvação. Este é o querer de Deus para cada ser humano, em qualquer nação, em qualquer cidade, em qualquer época, desde o começo da história. Nós vemos que Deus tem preparado um plano. Ele projetou este plano já lá na eternidade e começou a anunciar, logo que entrou o pecado no mundo, aquele projeto divino e que ele tinha projetado lá na eternidade passada, de enviar o Salvador. Ele enviou, chegando à plenitude dos tempos. Nós, abrindo o começo dos Evangelhos, vamos ver: a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo nasceu, a semente da mulher. Nós, chegando no final da história dos Evangelhos, que apresentam a vida do Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele, a morte dele, e a sua ressurreição e a sua subida novamente para o céu. Nós vemos aquilo que ele fez, aquilo que ele veio para fazer: morrer sobre a cruz para salvar pobres pecadores. E o meio de salvação é um meio divino, aquele meio que Deus tem apresentado para a raça humana, a maneira como devem ser salvos pela fé na pessoa do seu amado Filho, confiando no Senhor Jesus Cristo e recebendo-o como seu Salvador. Já está de posse da vida eterna, da salvação que Deus tem oferecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que os amigos aproveitem mais esta oportunidade e leve a sério e aceitem ao Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Assim seja.